quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado esse grandioso nome sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, vocês que estão comigo, vocês que já estão aqui nesta tarde de sábado na PIB Cidade Alta, aqui no bairro São Pedro. Você que já está comigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Também oro por aqueles que ainda estão a caminho, mas tenho a certeza de que nesta tarde, até o final deste dia, você será abençoado ricamente em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, descanse no Senhor. Você teve uma noite de vigília e você teve a oportunidade de chegar na sua casa esta noite abençoado, abençoada, e agora, depois de um sono que Deus permitiu com que você tivesse, um sono de reconstrução, você agora tem a oportunidade de crescer um pouco mais na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por este final de semana. O Senhor está nos oportunizando em crescimento, e que teu Espírito, o teu Espírito que habita em nós, tenha a liberdade de ministrar em nossas vidas, corações e mentes, em nome de Jesus. Que a partir de agora, Senhor, o Senhor tenha essa liberdade de conduzir todas as ministrações, e que no final deste dia nós possamos sair daqui mais maduros, agradecidos, confiantes e cheios ainda mais da sua presença. Eu louvo pelo teu nome, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer, e creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem em prol das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, você diz amém. Agora você aplauda ao Senhor Jesus, glorifica o nome dele. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Todos vocês receberam a apostila? Todos receberam? Não é isso? A Vanessa fez a distribuição por família, por casal, né? Porque a gente não fez muitas apostilas. Inclusive, né, se o Espírito Santo tocar no seu coração, fica à vontade. Se você quiser contribuir com R$10 para ajudar a gente, né, na confecção das apostilas, se você quiser, você pega o Pix, que a pastora tem um número ali certinho, e você posteriormente, se você quiser, se o Espírito Santo tocar, faz um Pixinho lá de R$10 que você vai estar ajudando nós em nome de Jesus. Meus amados, eu preciso destacar nesse primeiro momento a respeito do objetivo. Nós queremos, com essa ministração, com este final de semana, nós queremos chegar em um ponto comum. A nossa intenção é chegar em um ponto de crescimento. Por quê? Porque na verdade Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para uma grande obra, e você vai aprender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E Ele quer que nós venhamos a crescer. E quando nós falamos a respeito deste crescimento, é um crescimento que envolve graça e também conhecimento, não é verdade? É um crescimento espiritual. E a PIB Cidade Alta, sobre este ministério, isso precisa ficar muito claro para cada um de vocês. Sobre este ministério há uma promessa, meus amados. Sobre este ministério há uma promessa de Deus. E que promessa é esta? É uma promessa de crescimento. E quando nós falamos a respeito de crescimento, nós estamos falando a respeito de pessoas, porque uma igreja só cresce se houver pessoas. O que significa isso na prática? Que para crescermos como a PIB Cidade Alta que somos, nós precisamos estar preparados para isso, porque Deus, Ele está acrescentando, continuará, e tenham a certeza de algo: você vai ser surpreendido com o número de pessoas, com o número que nós vamos alcançar de membresia deste ministério aqui, em nome de Jesus. Mas para isso, vocês que já estão comigo, vocês que já estão aqui servindo ao Senhor, vocês precisam estar fortalecidos, vocês precisam estar preparados. E este final de semana e este seminário tem como objetivo trazer essa visão para você, para que você aprenda, para que você cresça,
Porque no momento em que Deus acrescentar outras mais pessoas, você vai estar preparado para poder ser esse instrumento do Senhor Jesus em relação a essas novas vidas que já estão chegando e que irão chegar para a glória do Senhor. Então abra o seu coração a partir de agora, abra o entendimento, permita com que o Espírito Santo ministre em seu coração, em sua mente, e é o que nós falamos nos últimos domingos, não é isso? Nos cultos dominicais, aonde que eu falei sobre a questão da mente, e você precisa permitir com que agora Ele, somente Ele trabalhe na sua mente, em nome de Jesus, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, porque as promessas estão se cumprindo, e nós precisamos estar preparados para algo bem maior do que nós estamos vivenciando hoje, em nome de Jesus. Então, abra a sua apostila aí, para a glória do nome do Senhor Jesus. Comigo, vocês estarão nesta primeira parte deste seminário. Como eu disse, posteriormente, a pastora Cris também estará ministrando, e posterior ainda, o pastor Alisson vai estar fazendo a ministração final com todo o encerramento, onde que vocês receberão aí um diploma em nome de Jesus. O pastor Alisson levantou, é sinal que ele quer falar alguma coisa. Glória a Deus. Pronto aí. Gastei 30 segundos do tempo, pastor. Amém. Quem conhecia o pastor Alisson aí já? Acho que a maioria. Outros não conheciam. O pastor Alisson é um irmão em Cristo querido, juntamente com toda a sua família, a pastora Cris, o Arthur, o Gugu, Tuti, tem que conhecer a família toda. E nós nos conhecemos há mais de 20 anos, e ele foi meu pastor, você sabia disso? Ele foi meu pastor no tempo em que nós moramos lá em BH. Ele foi meu pastor, eu aprendi muito com ele, e talvez você pense assim, você aprendeu, está no passado. Não, na verdade eu continuo aprendendo, porque ele tem me mentoreado ainda neste tempo, ele tem chorado comigo, o choro, espiritual, o choro pelas almas, e ele chora comigo sempre em nome de Jesus, e nós somos gratos pela vinda dele, porque sempre que eles têm a oportunidade, eles vêm aqui e nos abençoam. E na hora que você tiver a oportunidade, que você for em BH, me procura, que eu te passo o número dele certinho, aí você vai lá fazer uma visita no ministério dele lá no bairro Buritis, você vai ser abençoado lá também em nome de Jesus, tá bom? Você já abriu a sua apostila aí em nome de Jesus? Então, neste primeiro tempo, nós vamos falar um pouquinho a partir de agora sobre este tema que envolve nós sermos encontrados. Então a palavra inicial neste primeiro tempo é encontrado, amém? E o texto de João capítulo 15, versículo de número 16, eu peço, inclusive, se você puder me ajudar, no momento que eu fizer citações bíblicas, jogar para mim aqui na TV, porque a gente ganha tempo a respeito de um manuseio, que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas você prestando atenção e olhando para a TV, você vai ser alcançado em nome de Jesus. E o texto de João 15,16 nos fala assim: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Amém? A sua apostila vai estar nos dando toda a direção a respeito do que vai ser ministrado, por isso você pode estar acompanhando aí, porque vai lhe ser útil. Jesus encontrou cada um dos seus discípulos exatamente aonde que eles estavam, e isso é algo interessante para nós, porque quando nós olhamos a respeito deste contexto, nós temos a percepção de que esses discípulos, na verdade, não estavam no caminho em que o Senhor Jesus estaria ali percorrendo, sabe? Mas, Jesus os encontrou no caminho. E o interessante é que no propósito de Jesus, e esta palavra propósito, a partir de agora você vai ouvi-la bastante. Você vai ouvir essa palavra propósito por inúmeras vezes,
Porque Jesus, em seu propósito, ele literalmente entrou no caminho deles. Então, na verdade, não foi eles que estavam no caminho de Jesus. Foi Jesus que os encontrou em seus caminhos, porque Jesus tinha um propósito. E isso é muito interessante, tá? Quando nós aplicamos isso em nossas vidas, porque Jesus, em todo o seu ministério, você vai ter a percepção de que ele não agiu simplesmente por agir. Todas as ações de Jesus foram ações intencionais. Você quer ver um exemplo sobre isso? No tempo em que eles estavam em Cafarnaum, aonde que a outra margem do mar da Galileia, encontrava-se ali o que? Decápolis, uma região, né, de 10 cidades, aonde que você conhece bem a história do endemoniado de Gadara, não é isso? E é interessante porque Jesus, após ter tido algumas ações milagrosas ali em Cafarnaum, por sinal uma cidade que foi base, quartel-general do ministério de Cristo, daquela região da Galileia ali, principalmente Cafarnaum, Jesus diz, ele dá uma orientação de uma forma imperativa a todos aqueles que eram seus apóstolos. Ele fala assim: passemos para outra margem. Você vê que tem algo intencional nesse contexto. Por quê? Porque do outro lado da margem havia alguém que precisava ter um encontro com Jesus. Encurtando a história, você já sabe toda a intercorrência que ocorreu na travessia. Jesus ali em Decápolis, ele tem esse encontro, e aquele que era um endemoniado, que com ele havia uma legião de demônios, é liberto. E o interessante é que Jesus, quando ele vai para dentro do barco para voltar para Cafarnaum, aquele que era agora o ex-endemoniado vai ter com Jesus com a intenção de voltar com Jesus, ou de atravessar com Jesus. E Jesus fala assim: não, fica e fale, anuncie, pregue em relação a tudo que lhe foi feito, seja testemunha do que Deus fez na sua vida. O que podemos dizer? Que esse encontro foi intencional. E é isso que Jesus fez com todos aqueles que foram os seus discípulos. Jesus, ele entrou, né, na vida de cada um daqueles que foram os seus apóstolos, outros discípulos, de forma intencional. Por quê? Porque ele tinha um propósito, e conforme eu disse, você vai ouvir inúmeras vezes essa palavra, propósito. Então Jesus, ele, na verdade, não te encontra por acaso. Ele encontrou a mim, encontrou você, ele encontrou outros mais, com um propósito. Jesus, ele não chamou as pessoas para este propósito, ele não chamou essas pessoas que estavam pelo caminho de forma preparada. Porque acontece que muitos de nós, às vezes, temos a percepção ou a expectativa de que Jesus, para me encontrar, ou, né, para nos colocar em funcionamento em relação ao propósito, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos. E Jesus não chamou pessoas que estavam preparadas, pessoas que estavam no caminho certo a qual ele iria percorrer. Não é isso, né? Jesus, na verdade, ele foi até estas pessoas, né? E ele foi atrás de quem? Ele foi atrás de pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Ele foi atrás dos improváveis. Esse que vos fala, entendo eu, era um improvável, não é isso? A minha infância foi uma infância onde que, na verdade, eu não recebi muitas palavras de incentivo para que eu viesse me tornar, talvez, algo ou alguém maior. As palavras que eu recebia foram sempre contrárias: não vai virar nada, não é ninguém, não é assim que funciona. Comparava: ah lá, aquele ali é menor do que você, esse aqui é mais estudioso que você, esse aqui é mais inteligente que você, ó, você vai ver esse fulano aí, ó, vai prosperar e você não vai ser ninguém, não é isso? Eu ouvi muitos disso.
E hoje muitos destes, né, eu vejo que ficaram para trás em muitos aspectos. E não que eu tivesse me tornado alguém tão importante assim, mas eu vejo que, comparando a eles, eu percebo o cuidado de Deus, o que Deus fez na minha vida. E eu era um desses improváveis, eu era um destes, né? E Jesus foi atrás dessas pessoas comuns. Talvez você, olhando para a sua história, você vai até ter essa mesma percepção de que você era uma pessoa comum, mas Jesus encontrou cada uma dessas pessoas, assim como encontrou você, dentro da sua realidade, como eles também estavam diante da realidade deles. Isso mostra que o propósito de Deus, o propósito de Jesus em nossas vidas, esse propósito não nasce na posição em que nós estamos, mas esse propósito nasce em relação ao chamado que nós recebemos da parte de Cristo. Quando Jesus te acha, quando Jesus ele te chama, há um propósito nesse contexto, e é isso que você precisa entender, é isso que você precisa compreender. Não está ligado, né, em relação à sua realidade, que seja no passado ou atual. Talvez você esteja olhando para você mesmo hoje e, diante da sua realidade, você não encontra ali uma condição ou uma percepção de que você é útil nas mãos de Cristo. Você compreende quando eu falo isso? Mas Ele, mediante ao seu propósito, Ele te chama, e esse chamado é para que você seja um instrumento na mão dele, tá certo? Então, compreenda que nós não precisamos estar prontos para que ele nos encontre. Nós não precisamos estar prontos. Nós não precisamos estar, né, voando espiritualmente para que ele nos encontre, ou nós não precisamos estar em um lugar de perfeição adequado para que ele nos encontre. Às vezes, na maioria das vezes, é Deus quem vai te achar, é Deus que vai te encontrar em lugares inusitáveis, em lugares aonde que nós não imaginamos, dentro da nossa própria realidade. Deus nos encontra, por quê? Porque Ele tem esse propósito, e Ele vai te achar exatamente onde você está, e no momento em que Ele te encontrar, no momento em que Ele te achar, o propósito dEle é te transformar, e é o que Ele fez com aqueles homens, é o que Ele fez comigo e continua fazendo, porque daqui a pouco eu vou fazer essa citação, porque nós estamos no processo. Foi o que Ele fez com você, e é o que Ele continuará fazendo, e glória a Deus por isso. Então, na verdade, Ele te encontra do jeito que você está, no lugar em que você está, para que você seja transformado por Ele. Então não se preocupe, porque se Ele te encontrar, meu querido, Ele vai te transformar. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos estar nesse lugar certo, ou nessa condição ideal, para sermos encontrados por Deus. Porém, se você olhar para a história dos discípulos, você vai perceber que existe algo totalmente diferente em relação àquilo que nós pensamos que é o ideal. Você vai perceber que é totalmente diferente. Jesus, Ele não esperou que eles chegassem até Ele. Jesus não ficou esperando assim, eu vou ficar aqui aguardando que Ele me aceite. Inclusive, colocando aqui entre parênteses, é algo muito interessante, porque nós temos o costume de dizer assim, eu aceitei Jesus na minha vida, não é verdade? Eu aceitei Jesus, né? Inclusive, é algo até comum que se fala, mas Jesus, Ele não fica esperando com que você o aceite, com que você vá ao encontro dele. Na verdade, Ele vai até você, Ele vai até aonde que nós estamos,
até onde que aqueles discípulos estavam. Pedro, por exemplo, Pedro estava o quê? Quando foi encontrado com Cristo, por Cristo, ele estava pescando. Mateus, ele estava em qual condição? Cobrador de impostos. E sobre ser, um cobrador de impostos, na qualidade de Mateus como um judeu que era, o papel dele não era dos melhores, ele era mal visto pela sua própria família, pelo seu próprio povo, não é isso? Ou seja, a profissão de Mateus não era uma das melhores em meio aos nativos, irmãos de Mateus. Pedro era um pescador, e Jesus vai ao encontro deles. Se você olhar para a história de Mateus, você vai perceber exatamente isso, que Mateus, na verdade, se fôssemos olhar dentro de um contexto natural, Jesus deveria passar reto em relação a ele, um instrumento de um império romano para poder arrancar, do povo nativo, do povo de Deus, não é isso? Os impostos que empobrecia as pessoas cada vez mais. Então Mateus era mal visto, mas Jesus, ele não tem esse olhar, Outros discípulos e apóstolos, eles estavam vivendo as suas rotinas de forma comum, e na verdade nós podemos dizer que 99,99 dos discípulos e apóstolos de Jesus, naquele momento não estavam procurando Jesus. Eles sabiam da promessa de um Messias, eles conheciam, mas eles não estavam procurando. E é o que acontece conosco, meus amados. É o que acontece conosco. Eles não estavam procurando, mas Jesus estava procurando a eles. Jesus já sabia quem eram eles, a importância deles nesse contexto. E é exatamente o que ele fez comigo e com você. Jesus já te conhecia, já me conhecia, ainda no ventre de nossas mães. Eu me recordo, mesmo que meio a questões atravessadas, vamos dizer assim, eu me recordo como é que a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas. O meu pai, falecido pai, ele sempre teve uma ligação muito forte, religiosamente com Deus, com Jesus. Mesmo ele estando dentro do catolicismo, ele sempre nos falou muito sobre Jesus. Eu recebi essa marca de Jesus, sabe? Eu recebi isso muito vendo ele servir, mesmo estando dentro do catolicismo. E eu me recordo que ele tinha muitas atividades da igreja católica, e eu ali sentado, eu era um menino ali, quase entrando na adolescência, talvez com 9 anos, 10 anos, e eu via ele mexendo nas coisas da igreja, e algo ardia em meu coração. Eu olhava, eu achava aquilo muito, muito forte, sabe? Mas eu não entendia. E certo dia eu falei com meu pai assim: olha para você ver como é que são as promessas de Deus, pastor. Eu falei com meu pai assim, talvez você não conheça essa história não. Eu falei com meu pai assim: pai, eu quero ser padre. O olho do meu pai brilhou na hora. Como é que é? Eu quero ser padre. Aí meu pai rapidamente foi lá na igreja local, já conversou com o padre, já começou a esquematizar tudo para eu poder ir para o seminário de padre. Aí o padre falou assim comigo, com meu pai: mas antes disso, nós vamos começar já a treinar ele aqui na igreja. E qual que é o primeiro passo na igreja católica para menino novo? Vai ser o quê? Virei coroinha da igreja católica, ficava balangando o sininho. Mas por que eu estou comentando isso com você? Porque eu não imaginava que eu tinha um chamado. Eu não imaginava que Deus já estava dando sinais que Ele iria me encontrar. Sabe a respeito de promessas? Deus estava falando comigo que eu estaria pastoreando pessoas, só que eu não sabia que era na igreja batista.
E depois disso eu andei por outros caminhos. Jesus me encontrou na minha realidade. Jesus me encontrou lá em BH. Eu tive que sair de Juiz de Fora para poder ser encontrado por Jesus lá em BH. E lá em BH nós conhecemos a Ele. O pastor está levantando a mão. Eu tive que me perder, né, para poder ser encontrado. Mas Ele já dava sinais para mim de que Ele tinha um propósito, que eu tinha que ser um servo, mas eu não entendia ainda, meu pai muito menos não entendia. E só para poder frisar, meu pai já é falecido, tem 10 anos que meu pai faleceu, e meu pai faleceu como diácono da primeira igreja batista de Juiz de Fora. Ele se converteu, a minha mãe também se converteu, meu irmão se converteu, meu irmão é pastor também da primeira igreja batista de Juiz de Fora. Ou seja, você vê que há todo um propósito. E o mais interessante disso tudo, só reforçando esta história, quem foi o primeiro a se converter? Pergunta que eu quero ouvir a pergunta. Eu. Quem foi o primeiro a ser encontrado? Eu. Tinha que ser eu. E como o pastor disse ali, eu passei por outros caminhos, eu fui encontrado por ele. E se vocês não sabem, eu converti primeiro que a pastora Michele. Eu converti primeiro do que ela. Poucos segundos que ela falou. E passando por mim, muitas pessoas já foram alcançadas. O improvável, sabe? O improvável, aquele que não era ninguém, sabe? Aquele que era menosprezado, que não era acreditado. Então, e eu não estava procurando Jesus, sinceramente eu não estava procurando a Ele. Talvez você esteja nessa mesma condição quando você foi encontrado. Você estava nessa mesma condição. Eu não estava procurando Ele, mas eu fui encontrado por Ele. Jesus estava procurando por mim. E isso nos revela algo poderoso em relação às nossas vidas. Deus não nos encontra por acaso. Através da minha vida, meu pai foi alcançado, minha mãe foi alcançada, meu irmão foi alcançado. Aí com isso vai reverberando nos filhos, e vai alcançando sobrinhos, e vai ecoando. Deus não nos encontra por acaso, e Ele nos encontra sempre com um propósito. E como eu disse, essa palavra propósito, ela vai ser martelada nesse primeiro momento por você, na cabeça de vocês várias vezes. Deus tem um propósito através da sua vida. Deus tem um propósito para o São Pedro através deste ministério. E quando eu falo ministério, eu estou falando de paredes? Me responda. Estou falando de cadeiras? Eu estou falando de pé? Então, quando eu digo assim, Deus tem um propósito de almas para este ministério, isso passa por quem? Por você, por nós, como corpo que somos. Então você começa a ter a percepção agora da importância que vocês têm neste reino. E Deus já sabia que você seria encontrado. Deus já sabia. Ele entra no nosso caminho, Ele entra na nossa realidade, Ele entra em meio às nossas imperfeições, porque quem aqui pode se manifestar e dizer que não tem pecado, ou que é alguém que seria perfeito, ou seja perfeito? Ele se manifesta em nós, mesmo através das nossas imperfeições, sabe? Nós não estamos prontos se formos assim olhar, mas ainda assim Ele decidiu nos chamar. Ele decidiu nos chamar para sermos igreja. Talvez você esteja, você sinta que ainda você não está no lugar certo, ou que a sua vida não está como deveria estar. Mas perceba algo: Deus te encontrou. E você está vivendo um processo.
E é o que eu sempre digo, na verdade Jesus ele é a porta, sim ou não? Jesus ele é a porta, e cada um de nós, ao sermos encontrados por Cristo, nós passamos por esta porta. Acontece que posterior, por termos passado pela porta, nós precisamos caminhar, e nós caminhamos em direção a um alvo, porque nós temos um alvo a ser alcançado, e esta caminhada é este processo, e eu e você estamos neste processo, porque não somos perfeitos, porque nós não estamos, como deveríamos estar, e Ele vai nos ensinando. Neste final de semana, desde quinta-feira, você está sendo ensinado. Ontem você, na vigília, aprendeu um pouco mais, hoje está aprendendo mais, amanhã pela manhã na escola bíblica você vai aprender mais, e domingo, e assim por diante na sua vida. Deus, meus amados, Ele não espera, e Ele sabe que Ele não vai encontrar em nós perfeição para poder nos chamar, Ele sabe disso, mas sabe o que Ele faz? Ele transforma o caminho, enquanto eu e você estamos neste caminho, Ele transforma o caminho, Ele vai aplicando em mim e em você todo o processo, e eu e você vamos sendo transformados. E você precisa entender que este propósito que Deus tem em relação a mim e a você, este propósito, que é algo grandioso, que é algo poderoso, esse propósito, ele nasce no momento em que Deus te encontra, é no encontro que Deus gera o propósito, é no encontro, sabe? É no encontro, não é na preparação, é no encontro. Ele te vê aonde você está. Veja o que está escrito lá em Mateus 4, 18, 19, coloca para mim aqui por favor na tela, Mateus 4, 18, 19, olha só, para você ver o que o texto nos fala, porque Mateus 4, 18, 19, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Olha o propósito. Qual é o propósito? Serem eles o quê? Pescadores de almas, de homens. Perfeito? Em que momento que estes dois despercebidos que estavam pescando tomaram conhecimento do propósito? No momento do encontro. Então o propósito ele é estabelecido no momento em que Jesus te encontra. E você precisa estar atento a esta questão, porque ele vai te revelar o propósito. Mas nós não podemos estar dispersos, desatentos, certo? Fique atento. E como eu disse, Deus não espera em nós perfeição, mas Ele vai ao nosso encontro. Jesus, ele encontra Pedro, e o seu irmão André, na sua rotina, assim como ele me encontrou em BH, em um momento da minha vida difícil, em um momento em que eu estava passando pelo vale da sombra da morte, dentro da minha rotina, militar, trabalhando dentro de uma das maiores capitais nacionais. Ele me encontrou. Hoje a grande Belo Horizonte tem em torno de 6 milhões de habitantes. Se você olhar dentro de um contexto de uma individualidade, uma grande BH com 6 milhões de habitantes, eu era mais um apenas, sim ou não? Eu era apenas mais um, e ele me achou, ele me encontrou, exatamente aonde que eu tinha que estar, no lugar perfeito? Nunca, em condição boa? Não,
mas Ele me encontrou. E eu me recordo muito bem a primeira vez que eu entrei na porta de uma igreja evangélica, nunca havia entrado. E foi uma igreja lá do bairro Palmeiras, em BH, uma igreja bem tradicional. Eu me sentei no último banco. Sentei assim, ó, fiquei lá assim. E Ele me pegou aquele dia. Ele me encontrou fortemente aquele dia. E eu só fui nesta igreja porque eu recebi, através de uma mulher que era a diretora da escola a qual meu filho estudava. Hoje meu filho agora esse ano faz 30 anos. Na época ele era isso aqui, ó. Ela me fez um convite. Vai no culto domingo, 18 horas, eu quero te ver lá. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu decidi ir. E fui. E Jesus me encontrou. Nunca mais eu saí da presença dele. Saí, pastor. A pastora estava lá na casa da mãe dela. Eu gastei, na época, estou falando 25 anos atrás, mais ou menos. Eu gastei na época uns R$500 de telefone fixo, porque não tinha essa facilidade que nós temos. Telefone, era telefone fixo, você ligava para o interurbano. Eu paguei uns R$500 na época. Foi mais de 1 hora pregando para ela no telefone. Sabe o improvável? Aquele que não era ninguém. Eu tive um encontro com Jesus. E eu tenho certeza de que, bom, até a pastora pode dizer isso, porque eu não me recordo o que eu falei para ela. Mas o que eu me recordo é que eu comecei a pregar e ela começou a chorar. E ela disse que, depois ela pode confirmar, não era você que estava falando. Eu nunca tinha manuseado a Bíblia, pastor. Sim, nunca. E a partir daquele dia tudo mudou. Eu fui no shopping evangélico, lá na Praça 7, comprei uma Bíblia NVI, voltei para casa numa alegria aquela Bíblia. Em questão de meses, eu tenho ela lá em casa até hoje. Se você quiser como testemunha, você vai lá em casa que eu vou te mostrar. Eu li a Bíblia todinha e marquei tudo. A minha Bíblia de conversão, ela com lápis de cor vermelho, é toda marcada. Em questão de meses, eu engoli a palavra de Deus, sabe? Porque Jesus me encontrou. E no momento que Ele me encontrou, Ele plantou no meu coração um propósito. E algo que eu entendia que eu precisava conhecer a palavra de Deus. Eu precisava dominar a palavra de Deus. Eu precisava estudar, porque eu tinha que falar. É ou não é um propósito? Por que você acha que eu estou aqui hoje? Por que você acha que Deus, pela sua misericórdia, permitiu com que eu estivesse pastoreando esse rebanho aqui na cidade de Alta? Porque lá atrás Ele colocou esse propósito no momento em que Ele me encontrou. E é exatamente o que acontece contigo, sabe? E você talvez não esteja percebendo como é que Deus tem essa capacidade. E Deus, Ele tem essa capacidade porque Deus, Ele é o quê? Onisciente. Deus vê e conhece todas as coisas. Salmo 139. Não assusta não, tá? Mas o seu Deus é um Deus que conhece e vê todas as coisas. 139, de 1 a 3. Olha só o que esse salmo nos fala. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha para você ver, o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. É um Deus onisciente. Nada, meu querido, eu te digo nesta tarde, nada na sua vida, nada passa despercebido a Deus. Nada passa despercebido. O seu momento, o seu tempo presente já é conhecido por Ele, sabe? E Deus, por causa disso, em relação ao seu propósito,
Deus não precisa que você mude de lugar para que Ele te encontre. Ele não precisa com que você se torne o santo dos santos primeiro, para que posteriormente Ele te use ou Ele te encontre, sabe? Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele nos encontra onde que nós estamos, e glória a Deus para Ele por isso. E Ele te encontrou. E o que acontece a partir de agora, dentro desse processo da caminhada? Ele te encontrou, um propósito foi gerado, sim ou não? Agora Ele começa o quê? A transformar, Ele começa agora a te preparar, Ele começa agora a te treinar. Mateus 9:9, vamos ver lá. Mateus capítulo 9, versículo de número 9. Aleluia! Glória a Deus. Quem está com sono aí? Quem está com sono? Quem tiver com sono, fica em pé. Aí se você dormir, mas você vai engasgar, é perigoso. Quem tiver com sono, fica em pé, hein? Mateus 9:9, a palavra nos fala assim. Isso aqui está falando sobre a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria, e Jesus lhe disse: segue-me. É forte, não é? É muito forte, sabe por quê? Porque é exatamente o que Jesus fez e continua fazendo em relação a nós. E Ele continua ecoando essa palavra em nossos corações, porque em todos os dias de nossas vidas, assim penso eu, Ele nos diz: segue-me, segue-me, segue-me. Agora preste atenção na atitude de Mateus. Ele se levantou e o seguiu. É interessante porque o texto não nos deixa claro sobre nenhum momento de Mateus ter parado para pensar assim: será que vou? Será que não vou? Sabe, eu entendo que Mateus, por ser um coletor de impostos, pastor, talvez ele tivesse um bom salário. Eu acredito que sim. Ele serviu ao Império Romano, ele tinha um bom salário, né? Até porque ele era mal visto, ele tinha que ter algum tipo de recompensa pela essa visibilidade ruim para com o seu próprio povo. Mateus, o interessante é que Mateus, o texto é curto e grosso. Ele se levantou e o seguiu, e ponto. O senhor levantou a mão, pastor? Tivesse amado quem? Mas eu não vou nem falar o que o senhor falou, porque não saiu aqui no microfone. Eu não vou nem falar esse nome, não. Ficou longe, não captou, não. Mas o povo que está aqui escutou o nome que o pastor seguiu, citou aí. É mais ou menos isso aí. Você imagina, Jesus tem um encontro e fala: segue-me. Ô banheiro, eis-me aqui. Entende? Quem pode arrumar uma água para mim aqui, por favor? Por gentileza. Então, você percebe que Deus, Ele chama Mateus. E como eu disse, Mateus, ele não era um exemplo de santo, de uma pessoa, né, abençoada ali por Deus, dentro de um processo de serviço ao Senhor. Mas ainda assim, Jesus o quê? O chamou. Sabe o que é isso? Isso se chama graça. Nós dizemos graça imerecida, sim ou não? Não é uma graça imerecida? Na verdade, dentro da teologia, né, sola gratia, não é verdade? A salvação é um chamado. No caso, quando nós olhamos para nós e olhamos para Mateus, e nós precisamos aprender sobre isso, essa salvação que vem através do chamado, ela não vem por mérito nosso, vem pela graça de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos deixa claro sobre isso. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha só para você ver o que fala aqui a respeito da nossa salvação, o que fala a respeito desta graça que vem sobre as nossas vidas, porque pela graça sois
salvos. Sola gratia, somente pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé, mediante a fé. E isto, ou seja, a fé não vem de nós, mas é de quem? Dom de Deus. E ele completa: não de obras. A sua salvação não vai vir pelas tuas obras, para que ninguém se glorie, certo? Não vem de nós, meus amados, ela vem pela fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé também, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. E quando eu falo a respeito de dom, o que eu entendo é o seguinte: que dom é de Deus, e por ser dom, Ele dá, sim ou não? Então, se você não tem fé, por ser dom, você pode pedir esse dom a Deus. Deus me deu o dom da fé, ore a Ele, seja intencional em relação à oração da fé, peça a Ele que te dê fé, porque é através da fé que você vai crer no nome do Senhor Jesus, e é por causa disso que esse favor imerecido virá sobre a sua vida. Então a salvação, ela não veio sobre mim, não veio sobre você, não veio sobre Mateus e outros mais, por mérito de cada um de nós, não veio, mas veio por causa dessa graça, essa graça que envolve fé. E existe aí uma eleição divina. Deus escolhe segundo o seu propósito, não segundo os critérios humanos. João 15,16 é em relação aos seus propósitos, não é através dos nossos critérios, porque se você for olhar bem, você, humanamente dizendo, no lugar de Jesus, vamos lá, você escolheria Pedro para ser seu apóstolo? Você escolheria Mateus, um coletor de impostos? Eu falei assim: isso, cara, é problema, não vou chamar ele não, né? Esse cara é problema. Não é a maioria das vezes da forma que a gente age? João 15,16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao nome do meu Pai, Ele vos conceda. Preste atenção, Ele nos escolheu, Ele nos designou. Propósito, para quê? Qual que é o propósito? Darmos frutos, e os nossos frutos permaneçam. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é dar fruto na sua opinião? Ganhar almas para Jesus. Quando nós falamos a respeito de uma obra eterna, aonde que ela não tem fim, o que seria para nós cristãos uma obra eterna? Ganharmos almas. A alma, ela é imortal, mas a salvação desta alma é eterna. Quando nós damos frutos que permanecem, significa que nós ganhamos almas, significa que nós povoamos o céu, significa que nós estamos cumprindo com o propósito no tempo em que Ele nos achou e nos levantou para tal. Você, para servir a Jesus, você tem que entender que, antecedendo a isso, você não precisa se tornar digno primeiro. Primeiro eu vou deixar, eu vou ser digno dele. Deixa eu te falar um negócio: você não vai ser digno dele nunca. Nós não vamos ser dignos dele nunca. Mas a graça nos proporciona a ser encontrados por ele. Amém? Deus te chama, continuará te chamando. E entenda isso em nome de Jesus, que na caminhada, Ele no processo vai te transformar.
E para isso você precisa querer, e é para isso que você foi chamado neste final de semana prolongado de feriado, para que você seja transformado ainda mais, que você saia daqui pensando um pouco diferente em relação àquilo que você pensava, porque muitos de nós estamos nos envolvendo com Jesus dentro de um contexto religioso, como eu disse ontem, como eu disse quinta-feira, no sentido de que basta para nós estarmos num culto de quinta ou num culto de domingo, ou fazemos uma oração de 3 minutos e que está tudo ótimo, e Deus está nos chamando mediante a este encontro para um propósito, e esse propósito ele envolve muito mais, e é o que você está aprendendo agora, é ir além daquilo que é convencional ao homem, religiosamente dizendo. E como eu disse, o propósito ele nasce no encontro. João capítulo 1, versículo 41, 42. João 1, versículo 41, 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado agora Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro, olha o que o versículo 41 fala. Jesus achou o André, irmão de Pedro. André corre e ele vai ao encontro de Pedro e fala assim: encontramos o Messias. Aí Jesus tem um encontro com Pedro, e o mais interessante, dentro da onisciência, lembra que eu falei há pouco? Jesus olha para Pedro e fala assim: tu és Simão, filho de João. Jesus te conhece, meu querido. E no encontro, o que Jesus fez com Pedro aqui, segundo o texto, mudou o nome dele. Segura que daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando Simão encontra Jesus, ele recebe um novo nome: Pedro, Cefas. Isso aponta, sabe para quê? Para uma nova identidade. Na verdade, na prática, quando nós temos um encontro com Jesus, ele muda a nossa identidade. Talvez o seu nome não tenha sido mudado literalmente, creio eu, no mundo físico, e é uma conjectura que eu estou fazendo, mas eu acho que Deus me chama de outro nome lá no céu, pastor. Eu acho que ele tem um nome próprio meu, que ele me relaciona comigo de lá para cá, através deste nome, porque ele muda a nossa identidade, sabe? Essa regeneração tem a ver com uma nova identidade. Em Cristo, o homem, quando tem esse encontro com Jesus, quando ele é encontrado por Cristo, ele tem literalmente a sua natureza mudada. Você olha para Abraão, aconteceu a mesma coisa. Você olha para Jacó, você percebe que acontece a mesma coisa, certo? E é o que acontece conosco. Talvez, né, Daniel continua sendo Daniel, mas no mundo espiritual, quem sabe, né, é outro nome. Mas o fato é que a sua natureza foi mudada. E você quer ver isso na palavra? 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, olha só o que o texto nos fala: e assim, se alguém está em Cristo, não interessa quem você foi, em que lugar você foi encontrado, se você está em Cristo, você tem que ser e você é nova criatura. E perceba que as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Não importa, meu querido, você é nova criatura, sabe? Aquele passado de pecado,
Sabe, aqueles lugares que você não deveria estar, em que você estava, não importa, tudo se fez novo. O chamado, ele é eficaz em nossas vidas. O encontro com Cristo não é algo superficial, mas é algo que vai lá na sua separação de juntas e medulas. E a separação de juntas e medulas é um lugar onde que o homem não consegue alcançar, mas que Jesus alcança, e ele te transforma. Ele produz em nós o que? Transformação. O seu propósito está ligado à sua identidade em Cristo. O seu propósito, presta atenção no que eu estou te falando, está ligado na sua nova identidade em Cristo. Aí é o teu propósito, não no seu passado. Passado é passado. Águas passadas não movem moinho. Você teve um encontro com Cristo, Cristo te achou. E a partir de agora, esse propósito está ligado na identidade que você tem em Cristo Jesus. E Ele, meu querido, vai transformando o caminho. Lucas 5, vamos ler lá, 5, 6. Lucas 5, 5, 6. Amém? Lucas 5, 5, 6, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Jesus transforma o caminho. Jesus transforma. Uma noite frustrada de pesca da parte de Pedro, humanamente dizendo, se torna um grande milagre quando Jesus intervém, sim ou não? E você tem dúvida sobre Deus transformar um momento de frustração na sua vida em um tempo de milagre? É o que Ele faz. Sabe o que significa isso? Soberania de Deus. Deus governa todas as circunstâncias. Mesmo que você esteja em um tempo de frustração, aonde que nada você consegue pescar, Deus, na sua soberania, muda todas as circunstâncias. Romanos 8, aleluia, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu, lembrou, né? Propósito. Eu disse que você ouviria muitas vezes essa palavra nesta tarde. Providência divina. Deus age dentro da história humana simplesmente para cumprir os teus propósitos. Ele vai agir dentro da nossa história para que os propósitos dele sejam cumpridos. Aquilo que parece para mim e para você um fracasso, pode ser um cenário, sabe de quê? De ação de Deus na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Através deste ministério, Deus pode ser glorificado. Lembrando que o ministério é cadeiras, mesas, paredes, microfone. Não, esse ministério aqui, ele é constituído por pessoas com propósito de Deus, para fazer a diferença, sabe? Deus vê, Deus chama, Deus transforma, Deus governa, Deus envia com propósito. O encontro com Jesus nunca foi e nunca será um encontro acidental, um encontro por acaso. Na verdade, todo o encontro com Jesus, como eu citei o exemplo do endemoniado de Gadara, todo o encontro com Jesus é um encontro intencional. Ele tem a intenção, e além disso, ele vai além no sentido de te transformar. Ele tem a intenção de te encontrar
para que seja gerado um propósito, e mediante disso ele vai trabalhar na sua transformação. E esse encontro ele transforma a sua identidade. Não é o que nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 42, quando ele muda o nome de Pedro? Não é isso? Tu és Simão, agora tu serás Cefas, que é Pedro. Na cultura bíblica, né, o nome representa uma identidade e também destino. Quando Jesus ele muda o nome, ele na verdade nos redefine. Ele muda o futuro dessa pessoa. Então, há em nós uma regeneração. E o que é uma regeneração? É um novo nascimento. Por isso eu e você nascemos de novo, prontos para uma nova história. Sabe? Todas as experiências, meus amados, nos são favoráveis. Aprenda isso. Nos são favoráveis. E eu não digo isso no sentido aonde que muitos, mediante as suas experiências, são pessimistas. Não, são favoráveis. Não são favoráveis. A PIB Cidade de Alta tem 10 anos. E toda a experiência que ela acumulou desses 10 anos, aonde que dos 10, 3 anos estão sob, né, a minha liderança. Nesses 10 anos tudo foi muito importante. Contudo, nós estamos sendo regenerados. É um novo tempo, um novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 nos fala sobre uma nova criação, sermos adotados espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos fala a respeito de sermos filhos de Deus mediante a justificação. O que é justificação? A justificação é sermos aqueles que foram justificados, que se tornaram justos, por crerem pela fé no nome do Senhor Jesus, e por isso se tornam filhos, sabe? Romanos 5,1, somos declarados justos em Cristo, sacrifício, sangue. E o que há para nós no final de toda essa apresentação? O que há para nós é uma aplicação prática. Seu passado não define você, meu querido irmão. Seu passado não define você. Sua identidade, ela hoje está em Cristo e não na sua história. A PIB Cidade Alta, a identidade dela está em Cristo, não em relação à história que ela já vivenciou, os problemas que já foram vivenciados, as vitórias que já foram alcançadas. Nós estamos vivendo um novo tempo. Aleluia. E você precisa entender que Deus transforma a cada um de nós mediante os processos, e esses processos envolvem circunstâncias. Lucas 5, aleluia, versículos 5, 6, vamos voltar lá de novo, para que a palavra fique bem marcada no seu coração. Romanos 5, 6, responderam Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiram-se as redes. Pedro trabalhou a noite inteira, ele não teve resultado, mas com Jesus milagres acontecem. Há a providência divina. Nós precisamos aprender isso. Sabe por quê? Porque em vão vigia o sentinela, em vão trabalham aqueles que pela madrugada se levantam para poder granjear o seu pão. Em vão. Se Deus não estiver no negócio, meus amados, nós estamos fazendo forças que não precisamos fazer, se torna inútil, sabe? Isso acontece também dentro do ministério, acontece dentro do seu cristianismo. Você tem que trazer Deus para o centro, Jesus para o centro, porque Jesus, ele tem como sinônimo milagres, providência,
sabe? Romanos 8:28, que nós lemos, tudo coopera para o bem. Salmo 115:3, Deus faz tudo conforme a sua vontade, ou seja dependente de Deus. João 15:5, sem Ele nada nós podemos fazer. Sabe, meus amados, talvez você tenha vivido, ou até mesmo está vivendo um tempo de desgaste, de perdas, de fracasso, mas eu digo, não é o fim e nunca será. Deus usa processos para mudar você, e eu costumo sempre dizer isso, meu amado, até os problemas nos são úteis, até as dificuldades nos são úteis. Crescemos em Cristo em todas as circunstâncias. Eu tenho muita, às vezes, dificuldade de entender a cabeça de alguém que, estando em Cristo, é aquela raposinha chorando: oh Deus, oh vida, oh circunstância, oh problema, oh dificuldade. Nós crescemos em todos os aspectos estando em Cristo. Mesmo no choro crescemos, mesmo no choro tiramos proveito, mesmo nas doenças tiramos proveito, mesmo na morte tiramos proveito, porque Cristo está conosco. E quem é encontrado, meus amados, quem passa pelo processo e está passando pelo processo, só há um resultado para a vida dessa pessoa: ser enviado. E você está sendo chamado para isso. João 20:21, vamos ler lá, eu já estou caminhando para o fim já. Nós já estamos aqui na retinha final, em nome de Jesus. João 20:21, preste atenção no que o texto nos fala. João 20:21. Desligar. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Presta atenção agora. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, meus amados, como eu disse, ele é intencional. E se ele é intencional, significa na prática que ele vai ter que definir padrões. Jesus, ele estabelece um padrão: ser encontrado, ser enviado em relação à missão de Deus. Essa missão pertence a quem? Ao homem? Pertence a Deus, e nós participamos dela. Então ele te encontra e te envia para uma missão de Deus. Isso nós damos o nome da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20, abre lá. Mateus 28, 19, 20. Como eu disse, nós damos o nome da grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, sacerdócio universal de todos nós, os que cremos. Lembra do nosso trato, do nosso propósito firmado neste altar para com todos? Qual que é? Mais. Simplesmente eu estou refletindo a vocês esse processo de gerar discípulos, fazer discípulos. 1 Pedro 2,9, vamos lá mais para o finalzinho da sua Bíblia lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9. Vós, porém, está falando para você, tá? Está falando para mim, está falando para você que está me escutando agora. Sois raça eleita. Sabe o que você é? Em Cristo, sacerdócio real, nação santa. Sabe o que você é também? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao propósito, a fim de que proclamarmos
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Se você tiver coragem, você aplaude ele, glorifica o nome dele. Sabe por quê? Porque o plano ele é perfeito. Ele é perfeito. A sua vida, meu irmão, minha irmã em Cristo, a sua vida tem um propósito, sabe o que? Missionário. E talvez muitos estão pensando que fazer missões é estar no exterior, ou até mesmo em outro estado. Fazer missões é você falar de Jesus para o seu vizinho, é você cuidar daqueles que estão próximos. E eu sempre digo a vocês: quem é o próximo que você tem que amar? Quem é o próximo que você tem que evangelizar? Quem é? É aquele a qual Deus colocar do teu lado naquele momento. Ele é o teu próximo. Não pense que o teu próximo está lá em Tóquio, não. O teu próximo é aquele que você indo na padaria, está do lado da tua fila ali, na fila contigo ali, ó. Ele é o teu próximo, sabe? Sua vida tem propósito. Jesus, ele não esperou os discípulos estarem prontos. Ele está te treinando no caminho, mas ele não está esperando que você esteja pronto, sabe? Jesus, ele foi até aqueles discípulos, ele foi até você, ele vai também até outros. Ele nos chamou, ele nos transformou e ele nos enviou e continuará nos enviando. Deus, meus amados, não te encontrou por acaso. Ele entrou no seu caminho com esse propósito que envolve uma eternidade, e que você possa abrir o seu coração, que você possa compreender a largura e a profundidade a respeito de ser encontrado pelo Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero chamar o pastor Alisson aqui. Eu acredito que todas as suas desculpas caem por terra, né? Todas as desculpas de você não pregar o evangelho, não aceitar um ministério na igreja, não pregar para o seu vizinho. Acho que esse primeiro momento, né, que reflete como Deus encontrou os discípulos, ele derruba todas as nossas desculpas. Não há desculpas aqui. Você vê aqui, né, que a forma como ele chama não é uma forma desconhecida, não é uma forma por acaso. E uma coisa para você entender: nós não nos tornamos servos para sermos salvos. Nós nos tornamos servos porque somos salvos. Então você aprendeu, agora você precisa agora encaixar. Não tem desculpa para você. Eu falo que nós somos indesculpáveis diante de Deus. E agora você faz parte desse time que não tem mais desculpa para servir a Deus. Ah, pastor, mas então eu tenho que ser capacitado. Daqui 10 minutinhos você vai ser capacitado. Ah, pastor, eu tenho que ser enviado. Daqui 1 hora você vai ser enviado. Então Deus, ele vai fazer barba, cabelo, bigode um dia só, para você sair daqui e colocar em prática o que você aprendeu em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos receber. Vai. 5 minutinhos, banheiro, café. Agora preste atenção. Você precisa entender uma coisa: eu preciso armazenar. Então evita conversas paralelas, conversas que não tem nada a ver com o tema. Durante todo o processo, para você armazenar na sua memória, a informação ainda está fresquinha aqui. Ela precisa ir para os seus lobos, né, frontais ou lá atrás, para você armazenar o que você está guardando. Porque a gente sabe que você não vai pegar tudo, mas 3%, 5% você vai trazer para a sua vida. Então mantenha-se focado no treinamento, mas principalmente existe uma frase aqui que mexeu com você, e você fica focado nela. Escreve ela, registra ela, e você fica ruminando. Nós batistas, nós temos essa frase, né? Ruminar, aquilo que a gente guardou volta, e eu fico pensando. Amém? Então 5 minutinhos, nós vamos estar aqui 5:13 e